comparou a sua eleição com a queda do Muro de Berlim. Nossa, quanto exagero, hein? Eu acho demais, até porque quanto não teve exagero. Mas vamos ver esse vídeo. Ver, né? O novo presidente da Argentina, o Javier Milei, discursou para uma multidão lá em Buenos Aires ontem, na tarde de domingo. E, em suas palavras, ele comparou a eleição com a queda do Muro de Berlim, dizendo que será uma virada na história do país. Un modelo que considera que los ciudadanos estamos para servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos. Un modelo que considera que la tarea de un político es dirigir la vida de los individuos en todos los ámbitos y esferas posibles. Un modelo que considera al Estado como un botín de guerra que hay que repartir entre los amigos. Señores, ese modelo ha fracasado. Ha fracasado en todo el mundo, pero en especial ha fracasado en nuestro país. Así como la caída del muro de Berlín marcó el final de una época trágica para el mundo, estas elecciones han marcado el punto de quiebre de nuestra historia. Imagens do discurso do Javier Milei, que A Argentina é um país bonito, né, Michele? A gente vê as discursou coisas. de costas para o Congresso, Pedro, o Congresso argentino. O discurso dele agradou a maioria. Afinal de contas, ele lida bem com as palavras, né? E foi através da sua oratória, da sua jogada de marketing, que ele conseguiu chegar aonde ele está, nesse posto em que ele está. O brado das pessoas, né? Liberdade, liberdade, né? Ou seja, era o que as pessoas estavam procurando, mas a gente não pode ter certeza se vai ser isso mesmo, né? Que eles vão ter. Os brasileiros que elegeram Jair Bolsonaro gritavam exatamente o mesmo brado: liberdade, fora essa política corrupta. A luta nunca foi contra a corrupção, né? A gente sabe muito bem disso, mas hoje não é o programa exato para falar sobre isso. Comparação de Milei com a queda do Muro de Berlim e a sua eleição na Argentina. No caso, eu acredito que ele quis dizer que é com relação à união das pessoas, dos argentinos, assim que ele foi eleito. E a gente sabe que, de fato, se for procurar saber qual campanha política foi mais polarizada, a do Brasil está em primeiro lugar no mundo, porque a gente vê que até hoje tem os dois lados. Tem pessoas que concordam com o ex-presidente, tem pessoas que não querem vê-lo nem pintado de ouro. No caso da Argentina, a gente já não vê movimentos antagônicos à eleição de Javier Milei, né, que é do tipo pessoas que eram contrárias. As pessoas eram contrárias a ele estar, mas também as pessoas estavam insatisfeitas com a política que estava sendo tomada nas últimas décadas na Argentina, né? Uma inflação de mais de 140%. Então, eu não sou argentino, não posso dizer que, não posso falar pela população. Muitas pessoas estão naquela de, olha, vamos deixar ver o que é que acontece. Se ele der um passo em falso, tem congresso suficiente para tirá-lo de lá. E ele sabe muito bem disso. Ele sabe que deve respeito ao Congresso, por isso os seus discursos estão tão menos acalorados. Ele sabe que deve pisar em ovos enquanto presidente da Argentina, porque os deputados não deixarão ele fazer o que bem quer. Ele não vai destruir Banco Central, porque ele precisa de ministérios para poder lidar com a economia. Ele sozinho não faz nada. Ele cortou 9 ministérios. Para você ver, né? Para você ver. Ele sabe que ele precisa dessas coisas, mas eu tenho certeza que ele vai voltar atrás. Ele não vai ficar nessa de... Porque o liberal, no caso dele, ele é anarcocapitalista, mas o liberal, ele tem muito essa ideia de que cortar
ministérios, cortar, acha que está cortando gastos, mas são os privilégios políticos que mais inflamam, que mais custam para os cofres públicos, né? São os privilégios. Não é tirar ministério, não é tirar Banco Central, não é tirar pessoas dos seus cargos públicos, não é enfraquecer o Estado que faz com que sobre mais dinheiro. Nós, brasileiros, somos a prova disso. Nós fomos reduzidos a 22 ministérios, mas cada ministério pagava-se por 3. Né? Cada ministério tinha a remuneração de 3 e não servia para nada. Né? Tinha ministro, né, que recebia salários de milionários, entre 800 mil a 1 milhão de reais. Ou seja, que tipo de remuneração é essa? Pagar ministros, mas tinha se cortado ministérios. Então o povo, então agora está melhorando. Claro que não vai acontecer isso. Quanto à queda do Muro de Berlim, né, para a gente não fugir do assunto, foi marcado essa queda pelo fim da Guerra Fria, né? Era isso que significava a queda do Muro de Berlim. Era Estados Unidos contra a União Soviética. Além do fim da União Soviética, o Muro de Berlim, que veio antes, foi marcado para dizer, olha, a Guerra Fria está se encerrando, está acabando os resquícios da Segunda Guerra Mundial. O Muro de Berlim dividia as Alemanhas, ocidental e oriental, né? Os lados da Alemanha. O lado oriental era mais puxado para as políticas da União Soviética e o lado ocidental mais voltado para a política dos Estados Unidos. Por isso que a queda, essa divisão desse muro, foi exatamente a união da população, mais ou menos isso a gente pode dizer. E foi muito emblemático naquele momento. Isso. E eu lembro que eu era adolescente, mas já gostava muito, né, de assistir jornal. Adolescente numa casa onde a maioria é tudo adulto, então você vai se habituando. E eu assisti esse momento da história, Pedro, e via a felicidade das pessoas, o engajamento delas em derrubar aquela parede imensa, enorme de concreto. Foi muito simbólico. Acabar, né, com as diferenças. E aí acho um pouquinho exagerado, viu, do Javier Milei querer fazer uma comparação, né, como essa. Foi isso que eu quis dizer com não houve tanta polarização lá na Argentina para ele poder dizer isso. Foi como quebrar o Muro de Berlim, de unir todas as pessoas. Não foi bem isso, né? Aconteceu a democracia. O que teve mais votos ganhou e ponto. Foi isso que aconteceu na sua eleição. É assim que acontece, né? Exato.